Alô, bom dia, fazendeada do Brasil, aqui estamos nós mais uma vez com o programa Zebu para o Mundo, nesta quinta-feira. Amanhã o pessoal amanhece gritando, sextou, sextou, né? O pessoal quer festa, né, Nelson Barreto? Gente, Nelson Barreto é um jornalista conhecido, né? Ele é lá de Brasília. Na verdade, nem sei de onde é você, viu, Nelson? Você atua em praças importantes, como Eu já tive 5 anos em Minas, em vários lugares, mas São Paulo. São Paulo, nasci no Rio de Janeiro, né? Mas Nossa. estou muito tempo fora. Então cadê aquele chiadinho do Rio de Janeiro? Aquele você Quando já eu fui perdeu? para Minas, né? Pegou o uai, largou o chiado. Exatamente. A gente fala chiado com todo respeito aos cariocas, que faz parte do sotaque carioca, né? Eu acho que veio do português. Veio do português. Alguém que soprou. Mas sabe que só quando você sai de lá que você percebe? É. O pessoal mexe. Aí Quando eu voltei ao Rio, disse, meu Deus, como esse pessoal faz sentido. Eu estou com um livro aqui que tem uma capa bem ilustrada, no sentido de que legenda épica e curiosidades na história do Brasil. Na verdade, Nelson, esse livro escrito a 4 mãos, né? 2 mãos são suas, Nelson Ramos Barreto, e 2 mãos são de Carlos Eduardo Sodré Lana, que, aliás, o Sodré Lana vai participar. Ah, a capa do livro aqui. É bem ilustrativo na questão de história do Brasil, né? Mas história verdadeira. Passando por quê? O índio, a história do índio na história do Brasil também foi distorcida? Totalmente distorcida, impressionante. Esses manuais de história apresentam uma visão errada, fora da realidade, né? Porque o que é mostrado nesse livro também é muito o lado dos milagres e prodígios, entendeu? Então, por exemplo, quando chegaram os portugueses aqui, isso aí não é contado. Mas tem uma carta do padre Manuel da Nóbrega, pode até colocar a fotografia dele, né? Dele, do padre ou da carta? Do padre. E tem antes disso. Os índios falavam o seguinte... Qual que é o Manuel da Nóbrega? Aqui não. Aqui é o doutor Plínio Correia de Oliveira e o Dom Luís de Orleans e Bragança. Dom Luís, né? Que inspiraram, porque o doutor Plínio, que montou uma comissão e inspirou esse livro, que o Carlos Lana era deles. E o Dom Luís que fez a entrevista sobre a missão providencial do Brasil. O Dom Luís é herdeiro da coroa no Brasil, caso voltasse o Império, né? Caso voltasse, ele seria o E imperador Dom do Bertrand Brasil. é o segundo. Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Bragança, eles são irmãos. Mas isso é uma questão que não volta. Mas olha só que interessante. Aí eles encontraram os índios falando assim, não, teve aqui o tio Sumé. Sumé ensinou essa doutrina para nós. Só que nós não gostamos dele, mandamos embora, entendeu? As flechas iam e voltavam. E ele foi atravessando o rio. E tem uma marca dele, ó, deixou ali na pedra, entendeu? Aí o padre Manuel da Nóbrega... Tio Sumé. Sumé. Zeu. Sumé. Era índio? Não, era o São Tomé. Apóstolo São Tomé. E sabe que coisa curiosa? Isso conta na escritura, né, que São Tomé era muito preocupado com a agricultura. E os índios dizem, quem deixou a mandioca e a banana para os índios foi São Tomé. Olha só. Isso tudo está no livro? Está no livro. Curiosidades interessantes? E ele foi deixando cruzes, entendeu, pelo caminho, marcas na pedra, que os próprios índios contaram. Mas São Tomé nem passou por aqui. Isso é um pouco místico ou um pouco mesmo da fé? Não sabemos se ele passou por aqui, porque São Tomé foi aquele que duvidou, né? Que Nosso Senhor tinha ressuscitado. Ele tinha dúvida e se convenceu depois. Colocou a mão, Nosso Senhor disse, coloca a mão aqui na chaga, para ver que eu não sou um fantasma, não. É o próprio Cristo que está aqui. E ele tem aquela expressão, meu Senhor e meu Deus, né? Muito bonito. E aí, eu acho que para reparar isso, ele foi evangelizar para lugares distantes. Mas passar na América, não, jamais, nem era descoberto. Olha, é um mistério. Mas existe esse mistério, esse questionamento. Agora, passando desse lado de cultura, se fosse para compararmos uma cultura meio que do Velho Testamento, né? Embora já não seja, né? Mas vamos deixar de falar biblicamente e vamos falar da questão atual, marco temporal. É um desastre se ocorrer, se for votado que ocorra?
É contra a Constituição? É uma distorção da Constituição. Porque a Constituição, no artigo 231, diz que deve ser demarcado. Uma pessoa ligou pedindo que quer esse livro. Sim, nós estamos com a promoção. Pode ceder quantos livros desses? Os 10 primeiros que ligarem lá para a página no campo, né? Que é 011, né? Você está com o número aí? Você também. Você me lembra disso depois que a gente começa o programa. É 011 3667 1587. 011 3667 1587. Liga lá que você vai receber um livro desse que o Hélio Brambila... Cadê aquele escrito do Hélio Brambila? Tá aqui, Terras. Ó. Sobre a venda de terras para estrangeiros. Isso é outra coisa. Mas o problema é o seguinte, o agronegócio... Foi, né? O agronegócio no Brasil é orgulho para o Brasil, mas também inveja para os concorrentes. Né? E necessidade para a China. Dizem o seguinte, o Brasil hoje alimenta mais de um bilhão de pessoas. Só tem 200 e pouco para nós comer. Exatamente. Não, além dos 200 milhões de brasileiros, nós alimentamos de 1 a 1 em 300 milhões de terráqueos, né? E a China quer isso. A China... O chinês aprendeu a comer. Morre de fome, se não tiver isso. Só o Brasil tem condições, né, a própria FAO diz isso, de crescer. Então nós estamos com 2 problemas. Uma são essas ONGs que querem manipular os índios, né, para estender essa demarcação, não olhar. O marco temporal, o que é? Outubro de 88, quando foi feita a Constituição, que diz as terras que tradicionalmente ocupam, não que vão ocupar depois, né? Mas que estão ocupando nesse dia. Agora eles querem abrir a porteira e mais terra para os índios. Mas nem o índio quer isso, quer? Não, aí que tal? O índio, já é o índio do século XXI, ele quer oportunidade de trabalho. Quer já inclusão. Tem várias. Inclusão, ele olha para o fazendeiro, dando certo do lado, por que ele não pode plantar naquela terra dele? Entendeu? É claro que no início ele precisa, né, de uma parceria com os agricultores. Que é diferente de marco temporal. Uma parceria é diferente. Não, ele vai na terra dele que já está demarcada. Ele não vai invadir. Está sobrando, hein? Tem terra, ó. Até nós conversamos com os índios, lá em Mato Grosso do Sul, que eles chegaram a invadir terras. Mato Grosso do Sul tem quase 150 propriedades invadidas, vê se pode. E eles estão se convencendo que essa política de luta de classes dá errado, porque o fazendeiro precisa do índio e o índio precisa do fazendeiro. É nessa união que nós temos o progresso. Pois aí, o assunto partiu lá para o STF para discutir se é constitucional ou não, né? Agora os indígenas fizeram uma cooperativa de indígenas, né? Copaíba, justamente para fazer essas parcerias. Já estão produzindo soja lá em Parecis, café de excelente qualidade, suruí, os suruís lá em Rondônia, tem o camarão lá no Rio Grande do Norte. Quer dizer, as possibilidades deles são muitas. Então eu estive lá no dia 15 de maio, os chavantes foram até Brasília. Eu achei muito curioso o cacique dizendo: nós não queremos aquela política atrasada do PT, não. Nós queremos, igual o Bolsonaro, trabalhar. Porque nós queremos ficar rico, milionário. Tá certo. É isso. Eles querem Eles têm inteligência, eles são seres humanos, são brasileiros como nós. Eles querem um pedaço do queijo. Então o que acontece? Eles precisam, não é invadir outras terras, eles precisam explorar as terras que eles já têm. Um exemplo é Raposa Serra do Sol. Pois é. Ali tiraram de lá os arrozeiros. Arrozeiros, que eram gaúchos, paranaenses, não sei. E produziam uma riqueza enorme. E deixaram lá, hoje o índio quer que eles voltem. Quer que volte. Então, o marco temporal pode ser uma coisa que vá bater um arrependimento. Exatamente. Caso o STF... Como é que está o placar no STF? Empatado. Primeiro o ministro Fachin, que é o relator, ele que veio com essa ideia de indigenato, né? Porque em 2009 o Supremo marcou, marco temporal, não pode, só pode demarcar a terra daquela época. Bem, aí veio o segundo ministro, que foi o Cássio Nunes Marques, que eu sugiro até que faça uma entrevista com ele, porque ele
foi assim uma peça jurídica fantástica, que ele mostra que a Constituição diz isso, o Supremo sempre afirmou isso. O Cássio é de que turma? Segunda turma? Agora ele passou para a segunda turma. Preciso fazer um contato em Brasília. Ele é muito bom, viu? Ele é muito jurídico e claro, e o voto dele é resumido, muito bom. E aí o que acontece? E ele diz o seguinte, e a segurança jurídica? Quem é que vai investir num país que não tem segurança? Então, como é que eles fazem? Eles juntam um grupo de índios, ou falsos índios, né? Porque qualquer um se autodeclarar. É o que eles fizeram lá em Guaíra, lembra? Uhum. Lá no Paraná, trouxeram do lembro. Paraguai. O que virou aquilo? Está até hoje invadido. Eles ganharam na justiça, mas a justiça não faz a reintegração. Daquelas cachoeiras, como é que chama aquilo lá? Foz do Iguaçu. Aquele salto lá. Antigamente tinha... Também acabaram, né? Acabaram com o Itaipu, né? Uhum. Mas então o que acontece? Os índios, bem, ali virou um vale-acolto de atravessadores, contrabandistas, drogas e tudo, né? Lobistas e tal. De índio não tem nada aquilo ali. Então o que acontece? A nossa preocupação é essa, por exemplo, se for derrubado o marco temporal, né? Tem terras no Mato Grosso, aqui o Estado de São Paulo publicou, mais de 4 milhões de hectares que vão passar para os índios. Então, quer dizer, nós vamos ter, o próprio presidente Bolsonaro falou isso, quer dizer, nós vamos ter uma área, 2 Minas Gerais, tirado do agronegócio, porque agora não é na floresta amazônica, é aqui, onde está produzindo, como é lá, Terra Roxa, Guaíra e tudo mais, né, no Rio Grande do Sul. O caso todo começou com Santa Catarina, é uma região que já tem uma reserva, eles querem triplicar. Alegando o quê? Que moravam ali? Que aquilo já foi deles. Nós dois aqui, tratando o índio como inimigo, não, né? Não. O livro... Eu tenho sangue indígena. O livro que você escreveu com Lana não trata o índio como um mal nem necessário. Não é um mal. Não, pelo contrário. Nós temos que ver como é que foi o início. Quer dizer, eles não tinham noção de Brasil. Eram várias tribos, uma brigando com a outra. Muitas tribos, como foi aquela primeira com o Cabral, né? Foi muito amizade, a primeira missa, eles assistiam, imitavam os portugueses, quando os portugueses ajoelhavam, desajoelhavam. Eles perceberam que ali tinha uma cerimônia religiosa muito importante. O cacique Tibiriçá, em São Paulo... Você sabe a história, hein, Nelson? Se o tempo nosso está acabando, já está acabando. Eu preciso arrumar 2 horas de entrevista com você. Mas vale a pena. Você eu acho que juntou conhecimento, né? Foi na área, né? Fala do Tibiriçá, dá tempo. Tibiriçá, olha, vê que não foi um genocídio, pelo contrário. O Tibiriçá, a filha dele casou com o João Ramalho, português. Ninguém sabia de onde ele tinha vindo aqui. E deu origem às principais famílias de São Paulo, chamadas Famílias Quatrocentonas. E ele está o túmulo dele está na cripta da Catedral de São Paulo. Quem for a São Paulo vale a pena visitar. De João Ramalho? Não, Tibiriçá. Do Tibiriçá. E ele, então, o que ele fez? Ele deu terras para o Mosteiro São Bento, para os portugueses e tudo. Eles trabalhavam em harmonia. Nosso tempo terminou? Terminou. É isso. Nelson, posso colocar aí no seu lugar o professor Lana? Claro, vamos lá. Então tá. Olha um pouquinho. Não vai entrar agora? Não. Professor Lana gentilmente cedeu o tempo dele a você. Mesmo, não? Mas eu digo a vocês que o professor Lana colocou aqui mandaram eu botar a camisa, porque você também vem nessa pinta toda, aí já viu. Eu tem que fico prestigiar feio perto de você, né? Prestigiar eu vou chamar um intervalo comercial e eu volto já com você. Certo. O professor Lana fica disponibilizado, o senhor foi muito bem na gravação do Café com Boi, o senhor é uma sumidade. Vou falar um pouco da sua parte nesse livro, que foi muito importante, né, Nelson? Sim, com certeza. Então vamos fazer isso, né? O professor, o Sodré Porque Lana... ele mesmo que era da comissão, depois que eu entrei. O Sodré Lana é um competente jornalista e um
um dos guardiões daquela mineirice, daquela intelectualidade mineirística, né, que existe, né? E ele tem toda a ligação com o campo, né? E muita ligação com Dom Bertrand, Com Dom Bertrand, lá em São Orleans e Paulo. Bragança, porque que é do Paz no Campo, né? Exato. Nelson, volto já, pode? Pode, vamos lá. Ok, vamos para Campo Grande. Chegou mais uma carga da Futura. Aliás, a Futura em Nutrição Animal é a empresa que mais cresce no Brasil. Potencializar o lucro e o ganho dos pecuaristas é compromisso da Futura. Outro dia, em entrevista nacional, eu separei um trechinho do que falou o presidente Disney. Vamos ver? Nós estamos conscientes da nossa responsabilidade nessa evolução. Faz parte do Manejo Futura a distribuição de conhecimento e a capacitação do homem do campo. A Matsuda é uma empresa brasileira com cultura japonesa, presente no dia a dia do produtor rural e há mais de 70 anos contribui com o desenvolvimento do agronegócio nacional e internacional, através de diversas tecnologias, sementes de pastagens, suplementos minerais para diversas espécies, equipamentos agrícolas, saúde animal, alimentos PET, rações para peixes, inoculantes para silagem, energia solar e empreendimentos imobiliários. O Grupo Matsuda possui unidades fabris nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Goiás, Maranhão e Ceará, o que nos permite melhor logística e rapidez no atendimento ao homem do campo. Com consciência socioambiental, a Matsuda tem contribuído com o desenvolvimento rural e o fortalecimento do agronegócio. Matsuda, rumo ao século 22. Alô, fazendeirada do Brasil, Churrascaria Zebu, pertinho aqui da Expo Zebu, Parque de Exposições em Uberaba e ao lado da rodovia que liga São Paulo a Brasília. Veja o nome, Churrascaria Zebu. Estando em viagem, morando ou passeando a negócio, venha conhecer a melhor churrascaria de Uberaba e uma das melhores do Brasil. Churrascaria Zebu, olha aí o localizador para você não se perder. Que delícia, que carne, o paraíso da carne. Ei, moçada, aqui estamos de novo com o programa Zebu para o Mundo. O professor Carlos Eduardo Sodrelana, que é uma das reservas culturais importantes, nasceu em Minas, né? É mineiro, né? Hoje está em São Paulo, é advogado de ponta no Brasil. Deu uma entrevista recentemente aqui no canal do Boi, no famoso Café com Boi, e eu recomendo que vejam. E ele, ao lado de Nelson Barreto, escreveram um livro muito interessante, que é Legenda Épica e Curiosidades na História do Brasil. Porque esse livro não só corrige distorções na história do Brasil, que são muitas, não é só nesse setor de agro e de índio, sim, não é? Mas, além de falar a verdade, eu não li o livro todo, mas eu acredito que o marco temporal é muito destacado aqui, não é não? Quer dizer, ou é o principal motivo do livro? Não, o principal motivo do livro é dar uma visão da história, a missão providencial do Brasil. Quer dizer, por que providencial? Aí tem religião? Tem religião, porque Portugal nasceu com uma visão, uma aparição, né, de Cristo. Não, de Cristo? Não, isso foi na Idade Média, 1139. Para mim era só Fátima que tinha aquela aparição para as meninas lá. Não. Mas tem uma anterior? Tem uma anterior. Então era o conde, Dom Afonso, e ele ia enfrentar 5 reis mouros, né? Foi naquela época que os... Então é longe mesmo, mouros, né? Não. Mouros, bárbaros e não sei o quê. Islâmicos, os muçulmanos da época. Eu vejo muito essas histórias na Sky lá, quando não estou vendo o canal do Boi, estou vendo Sky. Então, é o seguinte, o pessoal estava preocupado. E sabe que tem a guerra psicológica. E ele, então, estava rezando, meditando, história de Gedeão, né? Famoso. Famosíssimo. Quando, de repente,
bateu um eremita lá no pavilhão real, Uhum. dizendo que Explica a figura do eremita. esse... Pessoal, o que quer dizer eremita? O Um eremita- herege, não? Não, o eremita é aquele que mora sozinho, rezando e fazendo penitência. Entendeu? Isolado? É um monge mais isolado do que o... É um... Ele não vive num convento. Qual a distância do perfil de Nelson Barreto e de Crozara? É totalmente distante, né? É, porque eu vivo meio A gente sozinho, vive- você vive sozinho. Mas faz bem, viu? A pessoa ter aquele momento de silêncio, aquele momento que a pessoa... Você faz cultiva bem. isso? Cultivo, sim. Até o rosário tem muita oportunidade para isso, né? É o momento que separa no dia. Pra Então isso. diz até os médicos, só de separar um pouquinho. Você teve doente esse tempo atrás? O que você tinha? Não, eu tenho um problema de artrose no quadril. Ah, tá. Então foi colocar uma prótese. Você virou um menino de novo, tá andando. com perfeição. Graças a Deus, Não. correu muito Mas bem. continua, desculpa, te cortei no assunto. Mas então o que acontece? O curioso é que em 1139, Nosso Senhor diz, eu quero que você vá para a batalha como rei, vai ganhar a batalha, Ó. e Mas não era rei. ele não era rei, era conde. Mas o povo queria já que ele fosse rei. E que ele, então, vai fundar um reino, olha, Portugal pequenininho. E Nosso Senhor diz, eu construo e faço a destruição dos impérios. Ó. E eu vou fazer desse reino, né, para expandir a fé para terras desconhecidas. Aí sugeriu uma profecia com relação ao Brasil. Ao Brasil, exatamente. Que A terras descoberta do desconhecidas. Brasil, Aí- Américas, de um modo geral. Então, aí vem as coincidências, né? Por que os índios, de modo geral, receberam bem os portugueses? Porque eles diziam que já tinham passado aqui um tal de Sumé, que só pode ser São Tomé. Isso é. E olha Esse aqui, ó, ele apelido deixou de a cruz. São Tomé tinha esse apelido ou não? Não, né? Não, é É uma decisão. Não, é o nome mais próximo, né? Que É uma, eles é uma interpretação intuitiva, né? Somé? E aí o que acontece? O Sumé, preocupado com a alimentação dos índios, deu para ele o pé de banana e de mandioca. Que aqui não tinha trigo, né? Então o que acontece? A gente Sumé passou pela América. foi até o Canadá, pelas marcas que ele deixou. São Tomé? São Tomé. Então, para mim, São Tomé era aquele da dúvida. E ele, exatamente. Ele não acreditou, né? Quando disseram que Cristo tinha ressuscitado, ele disse, ó, só colocando a mão nas chagas que eu vou acreditar. Então ele foi lá e Nosso Senhor diz, venha cá, Tomé, Pôs a mão na chaga no corpo de Cristo. no corpo de Cristo. E qual é aquela história que ele curou alguém? Ou não? Cristo? Não, Ah, não, esse é outro. que Esse é outro levanta-te, não sei o quê. não, é esse é São outro Tomé. fato, né? É. E aí, Tomé, por que Nosso Senhor fez isso? Para justamente auxiliar aquelas pessoas que têm pouca fé. Então, quando apareceu para Dom Afonso Henriques diz, Senhor, por que aparece para mim que tenho tanta fé? Por que não aparece para os muçulmanos que não creem, né? Aí Nosso Senhor disse, não, eu não vim aumentar a sua fé, eu vim aumentar o seu coração, para você ter mais disposição para o combate, que é diferente da fé, né? E aí ele venceu a batalha. Fé é uma coisa, energia é outra. E aí tinha as quinas de Portugal, acho que não sei se vai dar tempo de passar. E ele disse, ó, o escudo de Portugal vai ser assim, uma cruz formado de 5 escudos, que são as 5 chagas de Cristo. E dentro de cada quina dessa, 6 moedas. Então, 6 vezes 5, 30 moedas. É o dinheiro que Judas recebeu para comprar Nosso Senhor, Olha só. que vendeu Nosso Senhor. Como esse pessoal tem conhecimento? Jornalistas extraordinários, como o Nelson Barreto e o Sodré Lana, que escreveram esse livro. E esse livro, a gente tem uma vontade de botar a mão nele, e eu sei que você, como produtor rural, quer entender melhor a história, né, e por que está acontecendo muita coisa nesse Brasil atual, né? Tem o STF envolvido. Esse livro pode ser seu. Basta você ligar para 11 3667 1587, que o Hélio Brambila, né, que é outro jornalista vai fazer uma extraordinário cortesia. do Paz no Campo, né, vai fazer uma cortesia. Então marca aí. O programa fica no YouTube, se você não deu tempo, porque não deu tempo da gente botar em caracteres aqui, porque tivemos a ideia no decorrer do programa, foi. né? 11
3667 1587. Você está percebendo que é um telefone fixo? Deve ser lá do Pacaembu, não? É lá? É, lá do Pacaembu. Lá na onde Não. mora o Dom Bertrand? Não, é uma casa ali ao lado. Que funciona... Que A Paz no Campo. Administração, da Paz no Campo, né? É. 11, que é São Paulo, 3667 1587. Tá bom? Liga lá e ganha um livro desse, né? Esse livro é E tem outros fatos prodígios. Por exemplo, Rio de Janeiro, São Sebastião apareceu na batalha. Lá em Pernambuco, expulsando... os próprios holandeses relatam isso. Eu vou ter que fazer 2 horas de programa com você. Só você. Aqui o Vendas de Terra para Estrangeiros. É o Hélio Brambila que produziu isso aqui? Exato. Muito interessante, vai dentro do livro. Aí tem uma história de China na jogada. Vamos para o intervalo e eu volto já. Campo Grande, ande! Chegou mais uma carga da Futura. Aliás, a Futura em Nutrição Animal é a empresa que mais cresce no Brasil. Potencializar o lucro e o ganho dos pecuaristas é compromisso da Futura. Outro dia, em entrevista nacional, eu separei um trechinho do que falou o presidente Disney. Vamos ver? Nós estamos conscientes da nossa responsabilidade nessa evolução. Faz parte do Manejo Futura a distribuição de conhecimento e a capacitação do homem do campo. A Matsuda é uma empresa brasileira com cultura japonesa, presente no dia a dia do produtor rural e há mais de 70 anos contribui com o desenvolvimento do agronegócio nacional e internacional, através de diversas tecnologias, sementes de pastagens, suplementos minerais para diversas espécies, equipamentos agrícolas, saúde animal, alimentos PET, rações para peixes, inoculantes para silagem, energia solar e empreendimentos imobiliários. O Grupo Matsuda possui unidades fabris nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Goiás, Maranhão e Ceará, o que nos permite melhor logística e rapidez no atendimento ao homem do campo. Com consciência socioambiental, a Matsuda tem contribuído com o desenvolvimento rural e o fortalecimento do agronegócio. Matsuda, rumo ao século 22. Alô, fazendeirada do Brasil, Churrascaria Zebu, pertinho aqui da Expo Zebu, Parque de Exposições em Uberaba e ao lado da rodovia que liga São Paulo a Brasília. Veja o nome, Churrascaria Zebu. Estando em viagem, morando ou passeando a negócio, venha conhecer a melhor churrascaria de Uberaba e uma das melhores do Brasil. Churrascaria Zebu, olha aí o localizador para você não se perder. Que delícia, que carne, o paraíso da carne. Gente, o programa de hoje destacou aqui 2 escritores. Um é o Sodré Lana, não é, que é advogado, escritor, e outro, Nelson Barreto, que escreveram Legenda Épica e Curiosidades na História do Brasil. É um pedaço verdadeiro da história do Brasil. Olha a capa. E esses caras são mais que escritores, mais que advogados, mais que pessoas ligadas ao Dom Bertrand de Orleans e Bragança, não é? da paz no campo, não é? Muito importante para o agro brasileiro, muito mergulhado nessa questão do marco temporal. Nelson, obrigado por você veio aqui. Parabéns para todos os nossos produtores Ilana, rurais. E Hélio Brambila e Dom Bertrand, vocês são uma mistura de poeta, de historiadores, de gente que marca essa época, esse momento do Brasil, viu? Parabéns por isso, tá bom? E batalhadores. Seja dono desse livro. Liga aí, vai, 11 3667 1587. 11 é São Paulo, 3667 1587. Paz no campo. Paz no campo. Começamos com essa promoção no meio do programa. Exato. Liga lá, tá bom? O Hélio Brambila manda para você. Um abraço, aqui termina mais um programa Zebu para o Mundo. Até o próximo!